E o tema que eu escolhi hoje é benefícios da Santa Ceia. Quantos creem aqui que ao participar da Santa Ceia você é beneficiado? Glória a Deus. Então vamos trabalhar sobre isso. E eu me lembro que eu já ministrei também uma outra oportunidade sobre Santa Ceia, e eu falei sobre os princípios da Santa Ceia. Naquela ocasião falei sobre 5 princípios, né? O princípio do serviço, do perdão, da humildade, da unidade e da fé. Foi uma pregação textual, onde a gente usou vários textos para trabalhar esse tema, mas hoje eu quero fazer uma pregação que ela é um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais de mim e de você. É uma pregação expositiva, aonde nós vamos estudar sobre um texto, compreender esse assunto. Por que eu digo que vai exigir de você? Porque para você aprender, você vai precisar ficar ligado, conectado no que nós vamos conversar aqui, tá certo? E com isso eu escolhi um texto muito básico, que é o texto que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 30. Vamos ler juntos aqui e nós vamos estudar sobre esse texto aqui hoje. Vamos aprender muito, pela graça de Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 30. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você agora. Pai, em nome do Senhor, Pai, que esta mensagem possa trazer luz, possa trazer edificação para a nossa vida. Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através de mim, e que todos nós aqui possamos aprender com aquilo que o Senhor ministrou através da vida do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Por isso, meu Deus, eu oro agora consagrando esse tempo, consagrando essa ministração ao Senhor, Pai. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém, amém, amém. Então, nós sabemos sobre a Santa Ceia, sabemos que é um rito religioso que todas as igrejas cristãs praticam. Por quê? Porque, na realidade, Jesus instituiu essa cerimônia da Santa Ceia. Na semana da Páscoa, Jesus reúne com seus discípulos e, naquela última refeição, antes da sua crucifixão, ele pega, então, 2 elementos, o pão e o vinho, e ali ele faz uma cerimônia que ficou perpetuada para sempre. E nós, como discípulos do Senhor, nós praticamos isso, porque nós vamos aprender aqui que é uma ordenança da parte de Jesus para a sua igreja, para nós. Agora, Paulo está trabalhando esse tema juntamente com a igreja de Corinto. Por quê? Porque Paulo, ele trata com a igreja de Corinto esse assunto, uma vez que ele percebe que essa igreja, que por sinal ele fundou, na sua segunda viagem missionária, ele chegou em Corinto, passou ali 18 meses, pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, e ali, então, quando ele sai após o fim de 18 meses, fica, então, consumado uma igreja. Ali ele funda uma igreja, ele planta uma igreja, e ali fica os irmãos da cidade de Corinto. Então, Paulo está tratando com essa igreja, porque, na
verdade, o que acontece aqui quando você lê toda a carta de 1 Coríntios? Você percebe o quê? Que os irmãos da igreja, os cristãos da igreja de Corinto, mandam uma série de questões para saber a opinião do apóstolo Paulo, o que ele pensava acerca de vários assuntos. E aí, quando você lê todo o livro, a epístola de 1 Coríntios, você percebe que a partir do a partir do capítulo 7, Paulo começa a dar o seu entendimento sobre esses diversos assuntos. Paulo começa a dar, então, a sua opinião. E aqui no capítulo 11, Paulo, ele começa, então, a falar sobre a Santa Ceia. Porque, na realidade, ele percebe, então, que aquela igreja de Corinto era uma igreja que, apesar dele ter fundado, apesar dele ter plantado essa igreja lá, ensinado vários princípios, essa igreja tinha muitos problemas. Ela era uma igreja que precisava, sempre que Paulo estivesse ali direcionando, por quê? Porque Paulo tem que sempre estar tratando com essa igreja. Por exemplo, olha só, no verso 17, Paulo fala o seguinte: Paulo diz que as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Olha só o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo que as reuniões, quando ele se reuniu, como nós estamos reunindo aqui, faziam mais mal do que bem. Por quê? Porque a igreja estava com sérios problemas doutrinários, problema de imoralidade, problema de divisões, existiam divisões dentro da igreja. Então, Paulo vai tratando isso. E ele fala também que, além dessas divisões, quando ele se reuniu para o momento da Santa Ceia, acontecia tudo errado. Porque ele fala no verso 21 que cada um fazia da sua forma, porque a igreja de Corinto fazia assim: eles tinham uma festa que eles intitulavam a festa Ágape, a festa do amor. Então, eles se reuniam, cada um levava os seus alimentos e era encorajado aqueles que tinham mais posse levar até um pouco mais para dar para aquelas famílias, aqueles que não tinham condições. Só que o que acontecia nessa festa? Nessa grande festa que eles celebravam, acontecia que muitos comiam primeiro, uns primeiro que os outros, e até se embriagavam, até bebiam. E na hora da Santa Ceia estava aquela disfunção, aquela confusão, e ele diz, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Olha só, está tudo errado. Então, Paulo usa aqui, a partir do capítulo 11, para tratar sobre esse assunto, sobre essa Santa Ceia. E qual é a mensagem central que Paulo trabalha a respeito da Santa Ceia? E aqui nós vamos estudar sobre isso, porque nós precisamos compreender. A Santa Ceia está nos evangelhos também. Em Lucas capítulo 22 fala lá aquele momento que Jesus estava com os discípulos e tal e tal. Só que Paulo, é importante dizer que Paulo não estava ali na Santa Ceia, naquele momento com os discípulos, porque você sabe que Paulo ele se converteu posteriormente, quando Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado, e Paulo estava perseguindo a igreja. Você conhece a história. Você sabe do que eu estou falando. Mas vamos ver aqui, verso por verso, e entender esse contexto. Nós já sabemos que o contexto ali da igreja de Corinto era um contexto que estava disfuncional. Era um contexto de uma igreja que não estava funcionando como deveria funcionar. Então, Paulo está trabalhando aqui, está ensinando sobre esse princípio da Santa Ceia, que é uma das questões que Paulo precisava corrigir nessa igreja, porque no momento da Santa Ceia estava aquela confusão, estava aquela doideira, estava aquela coisa tudo errado, não tinha aquela unidade, aquela compaixão, aquela unidade, enfim. E nós vamos ver aqui. Então, vamos começar com o verso 23. Paulo diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele pega, então, o pão, esse elemento, e aí Paulo, como eu já falei, ele não estava na Santa Ceia, mas esse texto está dizendo assim,
porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, a Bíblia não fala qual forma Paulo recebeu. Pode ter sido por meio de revelação, mas também muitos creem, eu creio também, que quando Paulo converteu, como todo bom cristão, novo convertido, ele participa das reuniões e ali, com certeza, os apóstolos que estavam lá repetiram exatamente como foi feito naquela última ceia com Jesus, porque os apóstolos sim estavam, Paulo não estava. Mas eu também creio que, pelo poder do Espírito Santo, que Paulo foi ungido, consagrado, também ele recebeu na íntegra algo espiritual. Mas Paulo conviveu com os discípulos de Jesus, conviveu nesse momento da Santa Ceia, então ele começa aqui, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o que eu recebi, eu entreguei, eu já ensinei para vocês como é o processo da Santa Ceia, como é essa cerimônia, como é isso. E é interessante notar que Paulo ele entrega na íntegra aquilo que realmente aconteceu. Quando você discorre todo o texto, você percebe que ele não estava lá no momento da Santa Ceia, mas ele fala exatamente o que está registrado nos evangelhos. Então, você percebe, então, que Paulo está certo, na direção certa. Então, nesse primeiro verso, nós podemos perceber que Jesus, ele estabeleceu a ceia exatamente naquela noite. Naquela noite que ele foi traído, ele estabeleceu essa cerimônia, né? E por ocasião da Páscoa, quando nós estudamos, quando você percebe que aquela semana que Jesus foi morto e crucificado, era exatamente a semana de Páscoa, a celebração da Páscoa. Por isso que nós chamamos ele de nosso Cordeiro Pascual, né? Então, nós já podemos perceber aqui que a Santa Ceia, e é o que Paulo começa a tratar, que a Santa Ceia está apontando para algo. Para quem? A Santa Ceia, os elementos, o pão, né? Que está aqui, o cálice da nova aliança, está apontando exclusivamente para Jesus. Isso é importante dizer, por quê? Porque essa igreja tinha perdido esse conceito, tinha perdido essa noção. Então, ele se reuniu ali para fazer uma festa, né? Talvez alguns, como tinha muitas divisões, uns ficavam ali no canto contando piada, outros falando bobeira, outros, né, tinha fornicação dentro da igreja, enfim. Então, por ocasião da Páscoa, nós podemos perceber já no verso 23 que o centro dessa mensagem, o centro desse momento tem que apontar para Jesus. É somente para Ele. A celebração da ceia está falando de Jesus. Não é um momento solene onde nós, como família espiritual, vamos nos reunir, vamos brindar a Santa Ceia, vamos comer o pão e vamos dizer, Deus, eu quero o que o Senhor me prometeu. Eu posso exigir por direito isso, as bênçãos do Senhor, porque esse conceito teológico é válido, que Jesus morreu exatamente para isso, para nos dar bênção, para nos abençoar. Então, os elementos estão apontando para Jesus. Não tinha nada a ver com o que aquela igreja estava vivendo, estava fazendo naquela ocasião. Por isso que Paulo diz que está fazendo mais mal do que bem. Essa reunião que vocês estão fazendo, essa festa aí, essa celebração da ceia, não é o que eu lhes entreguei. Verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aqui, existem algumas coisas que nós precisamos aprender nesse verso aqui, 24. Mas antes, deixa eu te falar o seguinte, que o pão está apontando para o corpo. Jesus pega aquele pão e ele fala que isto é o meu corpo. Então, este elemento aqui, ele aponta exatamente para o corpo de Jesus. Esse elemento que é o pão, né? Tanto que na primeira carta de Coríntios, no capítulo anterior, no capítulo 10, no verso 16, Paulo diz assim, não é verdade que o cálice da bênção, né, que abençoamos, e no final nós vamos abençoar antes de tomar, é uma participação do sangue de Cristo, e que o pão, que é o outro elemento, o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo, ou seja,
Paulo volta a enfatizar aqui, dizer, esses elementos, quando você participa da Santa Ceia, você está participando do corpo e do sangue de Cristo. E no verso 24 aqui, como eu falei, existem várias coisas que nós podemos aprender, várias questões aqui. O interessante é que quando Cristo diz assim, a frase, isto é o meu corpo. E aqui vale ressaltar que essa frase, ela tem várias interpretações, né? E na igreja, quando a igreja reformada iniciou, existiu muita discussão sobre essa frase de Jesus, isto é o meu corpo. Porque os reformadores, eles estavam até de acordo em muitas questões eles concordavam, mas em algumas eles discordavam, e essa foi uma frase que trouxe muita discussão no início da igreja reformada. Por exemplo, né, Martinho Lutero, porque quando Jesus fala, isto é o meu corpo, a discussão é, o que isso realmente significa? Isso é literal, é espiritual, o que é? Isso nós precisamos entender, porque isso diz a respeito de eu participar da Santa Ceia, de eu entender o que realmente esse pão é. Então, a grande discussão naquele tempo, né, começou a igreja reformada com Martinho Lutero, o que Martinho Lutero entendia com essa frase? Ele entendia que isso deveria ser interpretado, ele entendia que isso devia ser interpretado literalmente, que o pão e o corpo de Cristo, aliás, que o pão é o corpo de Cristo, porém, isso era exatamente o que a Igreja Católica Romana também acreditava. E você lembra que Martinho Lutero era muito contra em várias doutrinas da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, nesse ponto aqui, ela acreditava na doutrina da transubstanciação. O que é isso? É que eles acreditavam que o pão e o cálice da bênção realmente se transformavam no corpo e no sangue de Jesus, literalmente. Só que Martinho Lutero, ele acreditava que isso era literalmente, mas de uma forma diferente, porque ele não acreditava como a Igreja Católica. E aí, então, ele pensou e ele disse o seguinte, que, na realidade, os elementos, para ele, para Martinho Lutero, ele cria que nos elementos tinha o corpo, tinha Jesus, representava exatamente isso, literalmente, só isso não queria dizer que o pão se transformava, mas que no pão existia Cristo, está entendendo? Ou então, era a doutrina da consubstanciação, que tinha no pão. Só que aí tem um outro reformador da época, o Zwingli, que também era da mesma época de Martinho Lutero, ele já cria diferente. Ele já pensava de outra forma, ele já pensava que... E eles debateram esse assunto, Martinho Lutero com Zwingli, que são da primeira linhagem dos reformadores. O que eles pensavam? Que ele entendia ao contrário do que Martinho Lutero. Ele dizia que deveria ser interpretado de forma figurativa. Não é uma figura, isso daqui não é literal, não pode ser literal. E qual era a base dele? Porque na linguagem ele acreditava que era literal, porque Cristo tinha falado, fazer isso em memória de mim. Então, para Zwingli, no momento da Santa Ceia, era uma lembrança. Era algo para se comemorar, uma lembrança. Jesus fez isso, então vamos fazer, vamos lembrar do que ele fez e tal, e tal, e tal. Então, existiu muito essa discussão. Só que já as igrejas reformadas da segunda geração, e a segunda geração, os mais famosos são João Calvino, né? E o Jacó Armínio, os mais famosos que a gente... Né? E tinha outros, mas os mais famosos, e aí você sabe que tem aquelas duas, o calvinismo, né? E a linha do Armínio, enfim. Eles já pensavam o seguinte, eles creem que Cristo está sim presente, mas ele está presente espiritualmente. Que no momento da Santa Ceia, eles interpretam que a passagem não pode ser literal.
ela tem um sentido espiritual. E eu falo para vocês que é o que nós cremos. Hoje é o que nós cremos, que no momento da Santa Ceia, sim, Cristo está presente. Essa é a linha que nós cremos. Cristo faz parte disso. Ele falou lá. Agora, isso nos dá uma forte embasamento, porque nós sabemos que Cristo está aqui. Cristo está em nós, então não tem como. Mas nós estamos falando do elemento. No elemento, Cristo está ou não? Nós cremos que esses elementos realmente representam espiritualmente. É por isso que quando nós participamos da Santa Ceia, nós podemos tomar posse, nós podemos nos apropriar, porque esse pão que representa o corpo, ele não foi por um acaso, ele não foi entregue de uma forma leviana, não, foi um preço que foi pago, o corpo e o sangue de Cristo. Então, nesse sentido, realmente é um sentido verdadeiramente espiritual. Ou seja, nós cremos na presença de Cristo Jesus na Santa Ceia. Nós cremos, nós acreditamos que Ele está. E quando nós participamos, nós podemos ainda nos apropriar das bênçãos da vitória da cruz. E ainda no verso 24, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O que Paulo está falando aqui? O corpo que é dado em favor de vocês, o corpo que é entregue como sacrifício, o corpo que é entregue como oferta a Deus no lugar de vocês. Ou seja, quem deveria estar ali naquela cruz, quem deveria ser crucificado, éramos todos nós. E isso não tem nenhuma dúvida. Então isso aqui é muito forte. Por quê? Porque nós entendemos isso. Agora, é importante entender também que o que Jesus fez ali na cruz foi algo totalmente voluntário da parte dele. Daqui um pouco eu quero falar com você sobre isso, porque ele morre na cruz em nosso lugar, E é isso exatamente que o pão representa, aquele corpo que foi moído, que foi chicoteado, que foi humilhado, que foi cuspido. É exatamente isso. E no final do verso 24, ele diz assim: façam isso em memória de mim. E com isso, então, Jesus institui a Santa Ceia. É por isso que nós, a igreja cristã, ela pratica isso. Você sabe que na igreja cristã existe 2 sacramentos apenas. O que é sacramento? Sacramento é um rito religioso instituído por Jesus. Quais são os 2? Batismo e a Santa Ceia, que fala da ressurreição. Já a Igreja Católica são 7, eles acrescentaram mais 5. Mas a Igreja Cristã, a Igreja Reformada, crê exatamente apenas nesses 2 sacramentos instituídos por Deus. O batismo nas águas e a Santa Ceia, que fala exatamente da morte e da ressurreição de Cristo. Então, o pão e o cálice estão apontando para Jesus. É exatamente isso. É exatamente isso que Paulo está trabalhando aqui na vida da igreja de Corinto. O que vocês estão fazendo aí, essa celebração não está nada apontando para Cristo. Cristo não é o centro. Vamos ver aqui o verso 25 agora. O verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. É importante a gente também falar o seguinte: quando ele fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue, nós precisamos entender que Jesus, quando ele repartiu aquele cálice, que continha o suco da uva, o vinho, com seus discípulos, era uma nova aliança, um novo sinal, um novo selo. Agora, torna-se necessário a gente entender que novo, não no sentido de algo novo, mas um novo momento. Porque, vamos entender aqui, desde o princípio, Deus tem apenas uma aliança com o ser humano. Não teve várias, uma aliança ele fez lá atrás. Então, por que a Bíblia está falando nova agora? Porque o próprio Jesus está falando novo. Porque agora ele pagou o preço, ele morreu, ele foi crucificado. Então, a partir de agora é novo, é um novo momento. É como se fosse uma nova administração. Mas
essa mesma aliança valeu no Velho Testamento, que era representado por ritos, né? Por figuras, por personagens bíblicos no Antigo Testamento, No Antigo Testamento era representado pelas cerimônias que era feito no templo, sacrifícios e tudo mais. Agora, no Novo, o que se torna até mais prático e eficiente? Porque no Novo, o que acontece? No Novo é o batismo, é a Santa Ceia, que nós estamos, quando nós celebramos a Santa Ceia, aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, né? E a pregação da palavra. E com certeza isso é muito mais simples, muito mais eficaz do que no Antigo Testamento, que o camarada pecava e ia ter que pegar lá, tinha até uma relação, se determinado pecado era determinados sacrifícios que tinha que se fazer. Olha que complicado. Deixa eu ver aqui meu pecado, meu manual aqui, o que é? Ixi, meu pecado tem 10 boi, 20... Eita Deus, eu peguei muito. Era complicado, talvez muitos nem sabiam o que ele tinha que ir lá consultar primeiro os sacerdotes. Olha, meu pecado é esse, o que eu tenho que fazer? Aí, tá aqui a lista, vai, compra, o dado que tu tem. Era complicado, só que agora não. Agora, levantar a mão e dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Aí é batizado nas águas, participa da Santa Ceia apontando, lembrando para Jesus o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, o cálice que nós tomamos é o selo dessa nova aliança, dessa nova administração, esse novo momento, né? Porque no Antigo Testamento era o sangue dos animais, agora no Novo é o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu pela minha vida e pela sua vida. Está entendendo? Então é um novo momento, é uma nova administração, é um tempo de graça. Então, aqui nós podemos perceber que o primeiro ponto que Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto é exatamente isso. Jesus tem que ser o centro nesse momento. Se você vai para a Santa Ceia e você está pensando em muitas outras coisas, se você está preocupado com muitas outras coisas, e você faz aquilo de forma mecânica, Jesus não é o centro, está errado. Agora, por que isso é importante? Porque Paulo frisou esse ponto aqui, porque exatamente era o que a igreja de Corinto tinha perdido. Essa igreja tinha perdido esses princípios quando se reuniam, brigavam entre si, desprezavam uns aos outros, não tinham condições espirituais, né? Uma disposição mental apropriada de pegar aquele pão, de pegar aquele cálice. Certa vez eu vi um pregador falar, e eu concordo com ele, que ele falou o seguinte, que esse momento é um momento de celebração. Só que nós, há muitos anos, a igreja fez com que esse momento fosse um momento assim, todo solene, todo, né? Não que seja errado, mas o que a Santa Ceia está apontando? Está apontando para a obra que Jesus Cristo fez. Ali foi uma obra de vitória, de graça, onde nos reme de todo pecado. Então, pode ser um momento de celebração. É por isso que quando nós, de forma comum, fazemos a Santa Ceia, no final a gente pede para você dar glória a Deus, para você gritar, para você dar brado de vitória, porque é um momento de alegria, é um momento de tomar posse da bênção, né? Então, nesse primeiro ponto, Paulo conclui o quê? Que os elementos, o pão e o cálice da nova aliança, estão apontando para Jesus. É isso que Paulo conclui aqui. Porque, como eu falei, era exatamente isso que a igreja tinha perdido, a igreja de Corinto. Jesus já não era mais o centro. O centro eram os seus próprios interesses. Claro que, com certeza, deveria ter alguns irmãos ali piedosos, tanto é que a igreja não se acabou. Graças a Deus, porque tinha aqueles perseverantes que acreditavam, que sabiam, que entendiam o que o apóstolo Paulo, né? Talvez foram até eles que mandaram para Paulo, nos ajude aqui com essas questões, porque está tendo muita divergência, uns crê, outros não crê. E Paulo até fala também, né, nos versos anteriores, que é até bom que isso aconteça. Paulo fala, é até bom que isso aconteça, porque assim nós vamos saber aqueles que são aprovados e aqueles que são reprovados. Porque às vezes é fácil dizer, eu não creio nisso, eu não concordo com isso.
Mas aí, meu irmão, a gente está discordando, está deixando de crer em um princípio da palavra de Deus. Não é conveniente o meu pensamento dizer, eu creio nisso porque eu penso assim. Mas se está contra a palavra de Deus, você pode pensar, ninguém vai te obrigar, mas você vai estar errado no final das contas. E Paulo falou exatamente isso. É até bom, deixa isso. Eu concordo que isso aconteça, esse tipo de divergência, porque aí nós vamos poder saber quem são realmente filho de Deus, filha de Deus, que acredita, que crê no preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, Paulo conclui esse ponto aqui, mostrando que os elementos apontam para o Senhor Jesus. Amém? Verso 26, vamos continuar aqui. Está gostoso aí? Está bom? Amém. Verso 26, porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 3 coisas aqui importantíssimas. A ceia, o momento da ceia fala de 3 coisas: morte, ressurreição e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o momento da Santa Ceia, quando nós comerdes do pão, beber deste cálice, vocês anunciam que Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados, mas ele ressuscitou. E ele foi e vai voltar para se encontrar com a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Obrigado que vocês me deram uma palhinha para beber água. Eu já estava com a garganta seca. De vez em quando vocês podem, assim, do nada, aplaudir, que aí eu aproveito. Aleluia. Né? Então é interessante isso aqui no verso 26, porque está falando exatamente, Paulo está falando, às vezes nós esquecemos dessas coisas, falamos só da morte, Jesus morreu e tal e tal. Não é errado, mas nós temos que entender todo o pacote da bênção. A bênção é completa, não é pela metade. A bênção é que ele morreu em nosso lugar, porque já é uma bênção completa, porque quem era para morrer éramos nós, e ressuscitou, segunda parte da bênção. E eu acho que por causa da Trindade, o Espírito Santo, eu também quero. Aí tem a volta de Jesus, que é a terceira bênção, né? Isso é uma teologia minha, tá? Estou só brincando, não vão levar isso a pé da letra. Amém? Então, o verso 26, ele está falando exatamente disso. Nesse momento solene, nesse momento de celebração, nós vamos lembrar da morte, lembrar que ele ressuscitou e nunca esquecer que ele prometeu que vai voltar e ele vai voltar. Isso nos dá uma responsabilidade como igreja que nós temos que estar preparados. Amém? Verso 27, vamos lá. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe do cálice, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora o chicote vai estralar. Porque até então ele estava dando uma orientação, e agora ele vai apertar. Agora ele vai, porque ele fala, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso daqui, a gente precisa entender uma seriedade enorme nisso aqui. Porque Paulo está falando dessa seriedade de participar desse momento. Porque o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que existe uma forma indigna de participar. E a grande pergunta é, qual é essa forma indigna? Nós podemos começar a partir do princípio do contexto da igreja de Corinto. Porque Paulo está exatamente falando para uma igreja que tinha vários problemas, várias questões, atitudes erradas, confusões, amargura, né? Fornicações. E o que Paulo está falando é uma coisa que nós temos que refletir e pensar de forma teológica. Paulo está dizendo que quando eu participo da Santa Ceia de forma indigna, eu me torno culpado da morte de Cristo. E aí eu vou te levar para uma questão muito profunda. Quantos aqui acham que os seus pecados matou Jesus naquela cruz? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Pode levantar. Eu vou falar para vocês que eu também pensava isso. Também pensava. E esse é um grande erro teológico comum.
Porque não foram os meus pecados que mataram Jesus. E eu vou te explicar por quê. Isso aqui é uma linha teológica. O erro teológico é eu pensar que os meus pecados mataram Jesus. Deixa eu te falar o seguinte, os nossos pecados apontam para nós, não aponta para Jesus. O que eu peco, eu sou condenado. Então não tem nada a ver com Jesus. Agora, Jesus, João capítulo 10, verso 17, Jesus, o Pai me ama porque eu dou a minha própria vida. Então o que matou Jesus foi Ele mesmo que se entregou, não foi os nossos pecados. A linha teológica é essa. E no verso 18 ele diz o seguinte, por isso é que meu Pai me... Aliás, no verso 17 ele diz, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha própria vida. E no verso 18 ele diz, ninguém tira de mim. Ninguém, os meus pecados não tirou a vida de Jesus, os seus pecados não tirou a vida de Jesus. Ele, porque ninguém tira de mim, mas eu dou a minha vida espontaneamente, da vontade própria. Olha só, gente. Você está entendendo isso? Você está compreendendo ou saiu fumaça e deu um? Porque eu também pensava, os meus pecados mataram. Eu acho que tem até uma canção que os meus pecados crucificaram Jesus. Isso é um erro teológico, porque senão isso era injusto, eu pecar e Jesus morrer. Ele não tem nada a ver com meus pecados, quem tem a ver sou eu, está apontando para mim, está apontando para você. Só que ele faz assim, epa, para aí, sai, deixa que eu morro no teu lugar, de livre, espontânea vontade. Ele decide, ele toma o meu lugar, ele toma o teu lugar. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, olha só, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Está entendendo? Ele mesmo, a Bíblia está dizendo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo, foi ele que pegou os nossos pecados e colocou sobre o próprio corpo e se entregou por nós. Essa é a verdade teológica. Nunca mais se engane que os seus pecados matou Jesus. Não, você está tirando o mérito dele, porque foi ele, por amor, que se entregou a nós. Amém? Você entendeu isso? Pode dar aquele aplauso para mim beber água? Aleluia! Glória a Deus. Verso 28, está acabando, é até o verso 30. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Paulo está falando aqui, a primeira atitude que nós temos que ter nesse momento é uma atitude de autoexame. Examine-se a si mesmo, quanto ao seu entendimento nesse momento. Paulo está dizendo, olha, está tudo errado, então... Eu não vou dizer para vocês que vocês não devem participar da Santa Ceia. Paulo não está aqui, e é um engano dizer que Paulo está advertindo, e eu já vi muitas pessoas, eu mesmo já tive essa atitude no culto, poxa, hoje eu não vou tomar Santa Ceia porque, cara, eu pisei na bola, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu irmão, eu briguei com a minha esposa, não estou bem e tal, eu não vou tomar. E eu fico com aquela autocondenação. E eu vou te explicar que isso é errado, tá? O que Paulo está falando é o seguinte, você tem que se examinar e ver o seu coração. Se você encontrar algum tipo de erro, porque Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Está vendo? Paulo não está em nenhum momento dizendo, examine-se e não coma. Se estiver errado, não coma. Não. Paulo está dizendo que você tem que fazer um autoexame. Por quê? A partir do momento que você olha e diz assim, pisei na bola feio. Você tem a consciência, você tem a oportunidade de, naquele momento, pedir perdão, se arrepender, porque foi exatamente por esses pecados que ele morreu na cruz por nós, para trazer vida. Então, muitas vezes, o diabo trabalha na nossa mente. Olha, não participa da ceia não, porque você está todo errado aí. Mas, na realidade, nós precisamos fazer um autoexame. E aí você tem a oportunidade, antes de tomar a ceia, você pedir perdão para Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você pertence a Ele. Você é discípulo dele, então você é participante da ceia do Senhor. Só que se está errado, se tem alguma coisa que você acha que você, pelo seu exame, autoexame, você percebe que não condiz com o momento, porque Jesus pagou o preço por isso, então
Tem um tempo para corrigir. Tem um tempo para pedir perdão. Senhor, me perdoa. Me ajuda a vencer esse pecado. Que eu já ando com ele numa coleira, porque é um pecadinho de estimação. Né? Tem pecado de estimação, que a pessoa já anda com uma coleirazinha assim. Né? É nesse momento que nós podemos tomar a Santa Ceia, mas sendo sincero para Deus. Porque, lembra, esse momento, os elementos estão apontando para Ele, não é para nós. Não é para outro, é para Ele. Então, é com Ele que você tem que resolver a sua vida. É por isso que Paulo fala, ó, examine-se você mesmo. E aí, então, você come. Paulo não está dizendo, examine e vai confessar para outro, vai falar para outro, vai. Não, examina-se. E Paulo está dando aqui uma direção, dizendo, ó, você se autoexamina, e aí você tem a oportunidade de falar com Ele. Porque Ele te perdoa. A Bíblia fala que Ele nos perdoa. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 19. Aleluia. Chego até me arrepiei agora. Né? Você pode fazer isso. Não deixe o diabo te acusar. Ei, não toma a Santa Ceia, não. Porque o que o diabo quer é nos tirar da comunhão com Cristo. E aí, se é alguma coisa muito grave, você pode pedir perdão e pela fé você sabe que o texto está falando que você será perdoado e purificado de toda injustiça. Aí você toma a Santa Ceia e depois procura meios, né, através de um discipulado, através de um aconselhamento pastoral com a liderança, muitas vezes através de coisas profissionais como psicólogos e tal, mas procura psicólogo crente, tá? Senão você vai cair num buraco mais fundo, né? Psicanalista, tia Sara, né? Sara Cristina. Depois eu ganho 10% aí dessa. Né? Então, esse autoexame é para ver se a nossa atitude atual, o nosso momento mental está condizendo com esse momento solene. Mas, lembra, Paulo não está dizendo aqui, não está trazendo juízo, ele está trazendo uma direção. Né? É engano nosso, e eu já caí muito nesse engano de não tomar a Santa Ceia, porque achava que eu não era digno. Na realidade, eu não estava digno, mas eu podia me tornar naquele momento, se eu falasse com Deus, Deus, me perdoa, eu quero vencer esse pecado, me ajuda. E eu vou tomar essa Santa Ceia e vou me apropriar pela fé. Pela fé. Amém? Né? Lembra? 1 Pedro, capítulo 2, o verso continua dizendo a fim, que ele morreu, levou sobre si, né? Ele mesmo levou, deixa eu ler todo o texto aqui que é muito forte, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. É desejo do Senhor Jesus que você viva pela justiça, que você viva para a justiça, que é Ele, o que Ele pagou, o preço na cruz. Verso 29, está acabando. E o tempo também. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é discernir o corpo? O que isso significa? É na mesma linha anterior. Paulo está dizendo que nós precisamos entender esse momento. Nós precisamos entender que o elemento, o pão e o cálice da nova aliança representam de forma espiritual o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eu preciso entender que esse momento ele representa uma lembrança do preço que Jesus pagou naquela cruz. Porque quando eu não estou discernindo, e era o que a igreja de Corinto estava fazendo, está tomando a ser por uma mera religiosidade. Não, porque a gente é a igreja cristã, a gente faz a Santa Ceia, mas tudo errado. Discernir o corpo, nós podemos entender aqui duas interpretações quando Paulo fala. Discernir o corpo, que é a igreja, nós somos, porque a Bíblia deixa muito claro que Cristo é o cabeça da igreja, então nós somos o corpo. Mas, na realidade, teologicamente, a regra da hermenêutica nos mostra que aqui realmente está falando do corpo do Senhor Jesus, porque a regra para você interpretar
dentro desse contexto imediato, é entender que o que Paulo falou anteriormente do corpo. Paulo estava falando exatamente do corpo, não da igreja, mas do corpo de Jesus. Então, a regra da hermenêutica aponta que a interpretação mais fiel, mais certa, é realmente que aqui o texto está falando discernindo o corpo de Cristo. E o elemento pão aponta para o corpo que foi crucificado. Então, a forma de você discernir isso é você entender, compreender o que Jesus pagou ali naquela cruz, né? Quando Paulo diz, quando você come sem perceber, sem discernir o corpo, você traz juízo para si, você traz condenação, porque você está fazendo uma coisa que não está certo. Você não está compreendendo, você não está se apropriando, porque participar da Santa Ceia é se apropriar das bênçãos do Senhor. É por isso que nós não damos os elementos para a criança, porque uma criança não tem esse entendimento, esse discernimento do que é isso. Ele vai entender como rouba um lanche, né? Eu me lembro quando eu chegava na igreja lá em Santarém, meus filhos tudo pequeno, pai, eu quero pão, pai, eu não sei o quê. Aí a Dani puxava da bolsa dela um pãozão, um baguete. Pega, meninas. Não, estou brincando, mas a gente levava o lanche. Porque a criança, ela se anima quando vê isso aqui. Oba, lanche, né? Eu quero um suco. Eu já vi crianças do meu lado, pai, eu quero. Aí o pai pega e dá. Não faça isso, porque aquele momento, aquele sangue, aquele cálice, aquele pão está representando espiritualmente, naquele momento, o corpo e o sangue de Cristo. Então, não vamos trazer juízo para nossas crianças, né? Porque eles ainda não têm juízo, e nós temos. Amém, gente? E eu quero terminar aqui, por fim, o verso 30, que diz o seguinte: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha só, gente, isso aqui é sério. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que até a razão pela qual a igreja estava toda disfuncional era porque naquele momento da Santa Ceia estava tudo errado. Porque quando nós lemos aqui alguns textos, Paulo falando, você vai trazer condenação para você vai ser culpado pela morte de Cristo, coisa que nós não somos, como eu falei, nós não somos culpados pela morte de Cristo, porque Ele pagou a dívida de livre e espontânea vontade, mas quando você faz errado, você se torna culpado, você se torna réu. Olha só, nós precisamos entender isso, né? Então Paulo está dizendo que por causa dessa disfuncionalidade que a igreja estava vivendo, era exatamente por causa de, nesse momento, não discernir o corpo, não entender esse processo. E é um processo altamente profundo, espiritual, que nós não precisamos ter medo. Eu não sei qual é o seu estado mental hoje, espiritual, seu relacionamento com Deus, mas eu faço como Paulo fez aqui, eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para te ensinar princípios. Jesus instituiu o batismo para que nós, publicamente, ao ser batizado, nós vamos dizer: ei, eu estou fazendo uma aliança, por isso eu estou morrendo, porque o batismo ele simboliza isso, você morre e ressuscita com Cristo. E a Santa Ceia, ele instituiu a Santa Ceia para nós nos apropriarmos das bênçãos. Ele está dizendo, em outras palavras, usar minhas palavras aqui, está dizendo: olha, esse pão, esse vinho representa o meu corpo, o meu sangue que eu vou derramar para que vocês tenham vida, para que vocês vivam. Então, se o diabo tentar te enganar, que você não está em comunhão com Deus, e se você não estiver, mas você pode decidir agora, daqui para frente, consertar isso.